Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de agosto de 2025. 18ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Tudo acontece no século XIII. O frade Bartolomeu de Trento, ele viveu na metade do século XIII. Devemos a versão sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo uma antiga lenda, um casal romano rico pediu luzes à Virgem Maria para saber como empregar a sua fortuna que eles queriam dedicar à igreja. Então, em sonhos, recebeu uma mensagem em que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja precisamente sobre um monte Esquilino, que entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, que é muito quente, estaria coberto de neve. No dia 5 de agosto do ano de 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça de Santa Maria Maior foi palco da devoção deste milagre. A Virgem Maria, indicando então aquele lugar ao então Pontífice Libério, para que fosse construído um templo em sua honra. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também de Basílica de Nossa Senhora das Neves. A construção da igreja teve início durante o papado de Libério e foi consagrada pelo Papa Sisto III. Essa igreja é uma das 4 basílicas papais. Então, queremos louvar e bendizer o Senhor por nossa Virgem Santa Mãe Maria, que Maria que foi honrada nesta Basílica de Santa Maria Maior, possa também nos abençoar no dia de hoje. Amém. Na primeira leitura, nós vamos ver a rebeldia de Maria, a irmã de Moisés, que quer tirar, né, de Moisés a graça concedida, como ela, ela se revoltando, fala: por que, que Deus só vai falar com Moisés? Todo mundo aqui pode ser profeta. Então, nós vamos ver aqui da parte de Deus uma grande manifestação e já mostrando assim que há na igreja, em Cristo Jesus, na igreja de Cristo, um ornamento, uma ordem, uma disciplina que não deve ser quebrada. No Salmo, é o Salmo 50, onde nós vamos ver um salmista clama pela piedade do Senhor, misericórdia ao Senhor. O nosso pecado está sempre diante de Deus, assim como Mariana, pecando diante de Deus, mas encontra ali a misericórdia através do seu irmão que intercede por ela. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 14, de 22 a 36, nós vamos juntos acompanhar a experiência de Pedro. Querer andar sobre as águas demanda, acima de tudo, uma fé muito grande em Cristo Jesus. Mas, mesmo afogado no mar, né, ali está a mão poderosa do Senhor que tira Pedro das águas, né? Resgata Pedro. Então, que possamos também, ao ouvir esse evangelho, percebermos que o Senhor que nos resgata de todo o mal. Vamos ouvir com atenção a santa palavra do Senhor. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram a Moisés por causa da sua mulher etíope. E disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: Ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face.
e as claras, e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não vos façais pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado sobre o ventre de sua mãe, já como metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Lá pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostravam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar na barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo, sou eu. Coragem, sou eu. Novamente, Jesus se apresenta como um eu sou eu. Não tenhais medo. Porque os apóstolos estavam apavorados. Quem é aquele que caminha sobre as águas? É um fantasma? Não, sou eu. Não tenhais medo. Então, a forma com que Jesus
fala eu sou, nos reporta àquele momento no livro do Êxodo, onde Moisés pergunta a Deus: Senhor, como então é teu nome para que eu possa ir me dirigir ao Faraó e libertar o teu povo? Vou falar em nome de quem? Qual é o teu nome, Senhor, para que eu possa falar aos hebreus, aos meus irmãos? Como que eu vou me apresentar? E o Senhor fala para Moisés: O meu nome é Eu sou o que sou. Eu sou. Por isso que Jesus sempre nos evangelhos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou, né, a porta. Então, Jesus se apresenta como eu sou. E naquele momento onde Jesus se aproxima atravessando, andando sobre as águas aí representam todos os tormentos, pecados, perseguições. Então, o Senhor é aquele Deus que anda por sobre as dificuldades. Pedro, então, empolgado com aquilo, Senhor, que eu vá até ti, Senhor. E Jesus falou: Vem, vem, Pedro, vem. Eu te dou essa graça, essa honra, eu te dou, né, esse poder de andar sobre as águas. E Pedro realmente caminhou, deu algumas caminhadas, mas sentindo o vento em seu rosto, sentindo aquela dificuldade toda, ele começa a afundar. Então ele clama a Jesus para que o Senhor o salve. Salva-me, Senhor. Jesus logo estende a mão e tira Pedro do mar, o nosso primeiro Papa. Tira Pedro, segurando a mão de Pedro. Ah, prefigurando que a mão do Senhor estará com a mão de Pedro. Pedro, todo Papa, então, tem essa particularidade, né? A mão do Senhor é que sustenta a igreja, então, passa por todos os tormentos. Qual foi o império, qual foi o reino que viveu 21 séculos nesse mundo? Nenhum, zero, nenhum. Então, até o Império Romano, que foi uma das maiores referências de imperiais no mundo, sucumbiu no século, entre o século V e o século VII, extinguindo-se totalmente. Então, não tem ninguém, nenhum reino, nada que sobreviveu tanto na história do mundo, porque é a mão de Deus que está tirando e permitindo que a igreja ande sobre o mar, sobre os tormentos, sobre as dificuldades. Por isso, esse santo evangelho nos traz essa necessidade de obediência eclesial. Veja que Maria, irmã de Moisés, e Arão tentaram usurpar, tirar da mão de Moisés esse poder, porque Deus colocou Moisés e falava com Moisés pessoalmente. Aí eles falam assim: olha, por que que Moisés é o escolhido? Não podemos ser nós aqui, os profetas? Nós também não podemos profetizar em nome do Senhor? Né? E depois o Senhor desceu numa coluna de nuvem, mais uma vez Deus se expressando na coluna de nuvem como uma névoa. Então aí nós estamos entendendo por que que o padre usa o turíbulo, por que que o incenso ao altar, porque na procissão de entrada vai entrando aquele turíbulo com incenso. É esta fumaça que sempre fala lá no livro de Êxodo, Números, né? No Pentateuco, onde o Senhor se manifesta através desta nuvem, desta fumaça. E ali o Senhor revela: não, Moisés é o meu eleito. E acabando de falar isso, Deus se retira e Maria fica cheia de lepra. Então há necessidade de que Moisés interceda junto ao Senhor, pedindo-lhe a cura, e ela é curada. Mas o que fica de ensinamento na primeira leitura? Esta disciplina hierárquica, eclesial, papa, bispos, padres, que nós devemos honrar e bendizer ao Senhor. São perfeitos? Não, totalmente imperfeitos. Vacilam, assim como Pedro no Evangelho, que quase se afogou se não fosse a mão poderosa do Senhor. Então, na história da igreja,
Nós temos papas que se perderam, bispos que se perderam, mas a mão poderosa do Senhor está sobre a igreja. Então nós devemos honrar os nossos sacerdotes, honrar todos os presbíteros que o Senhor nos confiou, a partir do diácono, padres, bispos e até o Papa, porque a mão poderosa do Senhor está sobre eles. Vamos nos lendo então o Salmo 50. Somos imperfeitos. Piedade, Senhor, misericórdia, né? Nós reconhecemos o nosso pecado, somos imperfeitos, mas em meio a essa perfeição, queremos estar ligado no Senhor. É o eu sou que se manifesta na nossa vida e na nossa imperfeição. É a mão poderosa do Senhor que nos resgata do mar dos pecados e dos sofrimentos e das angústias. Então, não importa a intensidade do seu pecado, nunca largue a mão do Senhor, que sempre estará estendida para te resgatar e te colocar de pé. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor no dia de hoje. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia faz parte desse projeto como um programa diário que tenta trazer para nós a luz, né, da liturgia da palavra, aquilo que a igreja quer nos passar. Hoje a igreja pede para que nunca, jamais larguemos a mão do Senhor. É na mão do Senhor que seremos sustentados. É o eu sou que nos sustenta. E lembra também dessa hierarquia eclesial, desta necessidade de obediência, para que sejamos uma igreja unida em Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.